Fala, meu amigo. Bom dia, Diguinho. Tudo bem, velho? Bom dia, cara. Deixa eu Hoje não dá pra organizar. começar com musiquinha, né? Não pôde, né, velho? Você foi Brigaram com a cortado da gente. outra vez, cara? Brigaram, né? Fazer o quê, né, cara? É isso aí. Aí não teve jeito. Hoje não teve como fazer homenagem, não. Hoje não teve como fazer homenagem, né? Não, Mas não tem problema, velho. A gente foi cortado, mas foi cortado por uma nada. coisa boa, né? Tá tudo certo. A gente vai continuar do mesmo jeito. Vamos fazer da mesma forma, né? E aí, como é E que aí, tá o bom tempo dia a aí? Tudo bem, cara? todos. Cara, tá preparando pra virar o tempo, né? Tá mais ou menos. Tá um solzinho, É? mas tá começando a virar o tempo já. Por aí tá sol direto? Cara, aqui tá um sol, mas tá com bastante nuvem também, mas tá bem bonito, né, cara? É. Tem umas nuvens lá no fundo, mas tá Previsão de bem fazer frio bacana. aí, não? Semana que vem? Diguinho, eu não vi, cara. Você vem pra cá, né, velho? Tem que ver essa Terça-feira previsão você aí tá também. aqui. Saber o que que eu faço. Eu te passo depois a previsão, cara. Vou dar uma olhada aqui também. Vou dar uma olhada Eu aqui te também. passo, sim. Tá? Bom, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco novamente. Dolfo, eu queria. O tema nosso hoje, né? Inteligência do coração. Depois quero falar um pouquinho sobre isso. Conversar, a gente vai conversar disso. Mas eu Vamos. queria que você começasse aí a nossa live com uma palavra que você me mostrou agora há pouco. É, Queria que você né? começasse com ela. Eu recebi da Diná, se eu não me engano, acho que ela até tá aí assistindo a aula, né? Ou seja, na semana passada nós falamos da tríade do cérebro, coração e doenças, né? E psique, né? E emoção. E aí a gente Uhum. resolveu falar da coerência cardíaca, né, Diguinho? A gente começou desde o começo da semana já a colocar que a gente ia falar de coerência cardíaca, meio que, né, falamos do coração, vamos falar da coerência cardíaca. E aí veio algumas informações aí, né, até ontem teve uma que você postou, né, da O palavra Vinícius. o Vinícius colocou da palavra do dia, né, Isso. e foi bem legal, falando também já da questão do quanto que o coração é importante, como devemos agir com o coração, né. E hoje a Dina mandou essa passagem aqui na realidade bíblica, né, da liturgia, da palavra do dia de hoje. E aí eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, É né? legal que Tá é do falando. dia, né, Dolfo? Ela é de É hoje, do dia, é essa de palavra. hoje, né, cara? A Diná tá aí até, ó. A Diná que mandou para mim. Então vamos lá, eu vou ler Obrigado, Diná. só um trechinho aqui, né? Porque esse trecho fala que Salomão, né, que estava querendo fazer alguma coisa diferente, e ele pede para Deus, né, se ele poderia ter um coração para agir entre o bem e o mal, para ter suas funções de uma forma mais adequada para seguir com o povo, né? E aí Deus respondeu para ele dessa forma, né? Já que pediste esses dons e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o seu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti, né? Então, ou seja, vamos pensar o quanto que o nosso coração, estamos falando de uma palavra bíblica, né? O quanto que o coração já era importante ali para Deus, e agora vamos pensar o quanto que o coração é bom dentro de todas as nossas funções fisiológicas, né? O quanto que ele é Uhum. importante dentro dessas funções, né? Então, ou seja, comecei o dia com essa palavra e falava, nós estamos no caminho certo, né? Foi sensacional. Quando você me mandou isso, eu falei, cara, inacreditável, né? Obrigado de novo, Diná, por ter mandado isso para nós. E é a sincronicidade, né? A sintonia que a gente está criando. Porque, na verdade, né, Adolfo, quando a gente não conseguiu falar muito a fundo desse tema na última live sobre a tríade de sintomas, não deu tempo, né? Sim. Mas a gente fez questão de voltar a falar desse tema e até botar uma live só desse tema, pela importância que ele tem no nosso bem-estar físico, emocional, né? Então, é fundamental que a gente possa transmitir essa informação. E, na verdade, o nosso objetivo de estar aqui desde o início disso tudo é justamente esse, né? A gente está aqui de coração, é o que a gente fala desde o início, né, Adolfo? De coração para passar o que a gente puder de informação. O conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, se a gente puder dividir com mais pessoas, é maravilhoso. Quando a gente está em sala de aula, a gente divide isso às vezes com 20, 30 pessoas, né, que são os nossos alunos. Agora, aqui na internet a gente consegue dividir com 100, 200, 300 pessoas, então foi muito legal a gente poder fazer isso, né? A gente está fazendo literalmente de coração. Então esse tema casa muito bem com a nossa proposta também, né? E aí é importante a gente conhecer essa função, né?
Bom, vamos lá. Deus deu para nós esse coração para usar a justiça, né? Para usar a sabedoria, a inteligência dele, né? Para conviver e viver. Mas ele também deu o coração como uma parte integral, né? Nas nossas funções fisiológicas para o nosso bem-estar e saúde, né? Tanto emocional quanto física. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho essa coerência cardíaca, né? Para que de uma certa forma a gente tenha essa melhor condição de saúde, né? Então é por isso que a gente resolveu até colocar aqui, né, Diguinho? E aí a gente até falou no curso que nós estamos aí preparando, que está, como você diz, no forno, né, cara? É. A gente possivelmente vai falar mais sobre essas questões da coerência cardíaca, né? E aí vou dar já até uma dica, né? Fiquem até o final, tá, gente? Que a gente preparou um finalzinho de live um pouco diferente para todos vocês, tá? Na verdade, fiquem até o final e compartilhem aí com o pessoal, com as pessoas que vocês gostariam que soubessem sobre esse assunto, que aí no final vai ser legal para todo mundo. Então compartilha aí, passa o pessoal para os pacientes de vocês, é bem legal. Sim, com certeza. Então vai lá, Dinho, começa a falar aí o seu... O Rodriguinho Bom, falou que ele estudou, gente, ele fez só umas 15 páginas lá de escrita, tá? Então vai ser 1 hora de live tranquila. eu queria falar todas essas 15 aqui, mas não sei se vai dar, não, Edu? Mas uma coisa que você falou aí do que Deus deu para nós um coração integral. E uma primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: muitas vezes a gente fala, muitas culturas falam do coração, né, como fonte de amor, como fonte de acolhimento, né? O coração, ele é, simbolicamente falando, ele pertence a várias culturas e aí com diferentes conotações, né, Dor? Agora, quando a gente fala do coração físico e tudo mais, as pessoas falam, essa história de escutar o coração e tudo mais, isso é bobagem, ou então isso é místico, isso daí sei lá, é do além, isso não tem fundamento nem nada. Ok. O que eu queria colocar aqui, só um dado para vocês técnico, para a gente começar a raciocinar da importância do nosso coração no nosso organismo, tanto físico quanto emocional, como o Rodolfo falou. O coração começa a bater antes das estruturas neurais serem formadas. Das estruturas neurais que eu falo assim, gânglios, cérebro propriamente, né? O tecido está lá, ok, mas antes da estrutura completamente ser formada. Ou seja, então antes da inervação se formar, antes da inervação começar a fazer suas conexões, o coração já está batendo. No 22º dia do desenvolvimento embrionário, o coração está batendo. Aí a gente vai lembrar do que a gente do que a gente gosta muito de falar sempre, né, Dolfo? Existe uma hierarquia de tecidos, não existe? A embriologia é organizacional, então quanto mais cedo uma estrutura é desenvolvida, mais importante ela é. Ou seja, o nosso coração começou a bater antes do cérebro ser desenvolvido, antes da inervação das raízes simpáticas serem desenvolvidas, que isso acontece das raízes simpáticas e a medula, 28º dia ao 33º dia. Então, pessoal, a gente começa assim a mostrar para vocês um entendimento do quanto é importante o nosso coração, né, para as nossas funções, para o funcionamento de todas as nossas estruturas, mente e corpo, né, corpo físico e corpo emocional, né, se a gente pode chamar assim de corpo emocional, enfim. E aí eu até coloquei essa semana um dado, né, Dolfo, da concentração de neurônios que nós temos no coração. Então o coração ele possui aproximadamente 40 mil neurônios, isso é um dado técnico, isso aí eu copiei realmente de um livro, mas é uma informação técnica, né? Mas ele tem uma concentração de neurônios ali que cumprem funções próprias, autonômicas. Então o coração é capaz de tomar decisões. Inclusive, assim, o coração é capaz de receber um comando do cérebro e simplesmente recusar. E simplesmente não agir com aquele comando, e sim tomar a sua própria direção, a sua própria decisão, na verdade, né? Como eu coloquei, eu botei brincando aquele ditado, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Que, na verdade, eu brinco que é uma prova científica, hoje nós temos, né, Adolfo, desse ditado. E o coração realmente ele tem lá um seu sistema nervoso próprio, ele funciona autonomicamente, ele consegue ter ali uns direcionamentos autonômicos. E aí nós vamos ver algumas outras conexões que o coração faz, além da conexão neural, que é a inervação, nervo vago, sistema nervoso simpático, aferente e tudo mais, o coração ele se comunica com o sistema nervoso, com o cérebro, através dos hormônios, né? Então são uma comunicação bioquímica, vamos chamar assim, neurotransmissor, e uma comunicação biofísica, que é através do impulso dos batimentos, isso promove uma onda, e essa onda faz ressonância com as ondas cerebrais.
e eles entram em ressonância. Então, eu gosto de falar isso, eu sei que você preparou muita coisa embasada aí, Dor, para a gente tirar um pouquinho aquela ideia do misticismo e as pessoas conseguirem entender exatamente a aplicabilidade prática e fisiológica desses conceitos que a gente fala, né? Sim, perfeito, Diguinho. Lá logo na segunda-feira eu também coloquei lá no Stories, né? Só para lembrar e destacar isso justamente que você falou, né? Se a gente parar para pensar, na fase embriológica, como você disse, o nosso cérebro ele se desenvolve a área cortical próxima à 10ª semana, não é isso? E se a gente pegar aí o que você está colocando, que no 22º dia eu já tenho esse pulso cardíaco, né? Ou seja, nós estamos falando do primeiro mês, em 4 semanas, eu já tenho ali o coração, né? Atuando, não é isso? Primeira semana não, terceira semana, né? Terceira semana. Terceira semana eu já tenho o coração pulsando e, obviamente, isso vem para um funcionamento de todo o corpo. Ou seja, se eu não tivesse o coração ali para fazer circular todas as informações naquele feto, né? No início de vida, nada se continuaria. Então, lá na segunda-feira eu coloquei lá, né? Que se a gente pegar uma totalidade de vias que ligam o cérebro e o coração, nós temos vias, 80% delas saem do coração e vão para o cérebro. E apenas 20% que vem do cérebro para o coração. Ou seja, então vocês entendem que o quanto que o estar íntegro com o seu coração e com a sua intenção, né, sincera, coerente, emocional, isso é importante. Simplesmente aquilo que a gente sempre fala, fazer com a barriga não adianta, né? Fazer sem querer ou simplesmente porque o outro falou, não vai resolver, né? E aí eu sinto muito isso dentro às vezes dos meus atendimentos com meus pacientes. Às vezes as pessoas querem tanto falar que precisam ajudar os outros, mas ajudam por obrigação, né? Ou eu preciso trabalhar, mas trabalham por obrigação, não parem para ver o que vivem, né? Ou tá dentro de um relacionamento, mas tá ali porque tá cômodo, vamos ficar ali desse jeito, tá bom. Gente, isso vai influenciar justamente essas frequências que o Rodrigo acabou de colocar. E essas frequências, elas vão influenciar diretamente como o seu coração vai pulsar. E aí, de acordo com toda essa relação bioquímica, como o Rodrigo colocou, que tem essa ligação daquilo que eu estou sentindo, isso vai influenciar totalmente essa bioquímica, essa parte hormonal nossa. E isso afeta diretamente todo o nosso sistema de saúde física e emocional. Tá? Então nós temos a coerência cardíaca, que é o quê? É a relação entre a comunicação entre o cérebro e o coração, para que eles de uma certa forma trabalhem em harmonia. E quando a gente pensa às vezes em coerência cardíaca, as pessoas sempre pensam, mas meu coração está pulsando em 70, 75, está nos batimentos normais. Mas isso não tem correlação com a coerência cardíaca. Isso tem uma relação direta com o que nós chamamos de variabilidade da frequência cardíaca. O que seria a variabilidade da frequência cardíaca? Gente, só para vocês entenderem, um dado técnico também. Nós temos o eletrocardiograma, eu acho que todo mundo conhece. Nós temos alguns pulsos desse eletrocardiograma. E tem os 2 pulsos, que são os 2 pulsos mais altos. Se vocês um dia pegarem o eletrocardiograma, quem não conhece vai ver que tem 2 picos lá altos, as 2 montanhas. Aquele pulso chama pulso R. E é dentro daquele intervalo de pulso R que o ideal seria em torno de 1 a 1,2 segundos, né, cada batimento. Ele teria que ter esse intervalo de onda RR, né? Isso dá diretamente a influência entre o sistema nervoso com o ritmo cardíaco, né? E isso, então, de uma certa forma, faz o que nós chamamos de variabilidade da frequência cardíaca. Eu poderia citar uma forma leiga de vocês pensarem. Se uma pessoa tiver um batimento cardíaco em 70, 70, 70, 70 e não muda, tá? Isso não indica uma boa variabilidade da frequência cardíaca. Pode até ser que ele tenha um bom número de batimentos durante um minuto, tá? Mas ele não tem uma variação. Tá? E o que eu poderia colocar para vocês é que o nosso corpo nos mostra, né, tudo que nos mostra que estamos vivos, é uma onda que vai para cima e para baixo. Então eu tenho que ter variação da minha frequência cardíaca. E é isso que de uma certa forma mostra para nós o quanto nós temos de atividade entre a relação cérebro-coração, né? Então, será que nós podemos trabalhar um pouquinho mais com a nossa essência interna, com o coração, para melhorar essa variação? Sim. Porque às vezes no meu nível de trabalho eu estou estressado, no meu nível de trabalho eu estou com o saco cheio de estar fazendo aquilo, no meu relacionamento, nas minhas relações sociais, no meu financeiro, ou
no meu mundo que nós estamos aqui na pandemia, né? Nós estamos com essa variabilidade possivelmente alterada. Por quê? Porque a relação do que eu estou sentindo para o que meu cérebro está agindo não está coerente. E isso, então, de uma certa forma, é uma forma bem leiga de vocês utilizarem a informação da coerência cardíaca. Essa variabilidade, né, Adolfo? Quanto menor essa variabilidade, mais indicativo de problema, né? De uma doença e tudo mais. Tanto é que eles começaram a identificar isso em bebês recém-nascidos. Quando esses bebês recém-nascidos nascem com baixa variabilidade da frequência cardíaca, né? São bebês que correm risco de morte, inclusive. Então, a variabilidade ela é necessária. Você falou muito bem, o eletrocardiograma mostra o batimento, mas ele não indica a variabilidade, né? A variabilidade é calculada com um algoritmo e tudo mais, para que verifique essa coerência do coração, né? Essa coerência cardíaca. E aí, aqui a Cristiane acabou de colocar o que eu ia falar, né, Cris? O que a gente pensa, sim, altera a variabilidade da frequência cardíaca. Para vocês terem uma ideia, se você é intolerante à lactose, exemplo, e você come lactose, você altera a sua variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Se você está dirigindo seu carro muito bem, obrigado, toma uma fechada, imediatamente altera a sua variabilidade da frequência cardíaca. E o que é legal da gente olhar disso daí, né, Dô? Você falou das ondas, né? A variabilidade, uma onda, né? Sobe e desce, o acelerador e o freio do coração. O pulsar da vida é assim, né? A vida, ela flui dessa forma, né? Em ondas. Né? O nosso coração, tanto é que se a gente olhar lá para o aparelhinho lá no hospital, a linha reta é morte. Né? Vida é o batimento acontecendo, né? Subindo e descendo. Então a coerência cardíaca é uma onda, né, pessoal? Que subindo e descendo, que é mais ou menos o curso da nossa vida. A gente pode dizer tranquilamente que ninguém aqui acorda todo dia animado, feliz e com tudo bem resolvido. Nós passamos por esses ciclos, por essas ondas, né? A vida é feita de ciclos. Então, quando a gente passa por uma situação difícil, estressante e às vezes desafiante, nós vamos alterar sim essa coerência, essa variabilidade da frequência cardíaca. Um alimento que seja um pensamento. E aí vamos lembrar que a gente já falou sobre isso do pensamento, né? Eu trago um pensamento negativo, eu demoro para recompor meu sistema fisiológico, meu sistema imunológico. Por quê? Eu altero a minha variabilidade da frequência cardíaca. E tem o seguinte, pessoal, cada um aqui vai ter um tempo para retomar para a coerência. Cada um vai retornar à coerência cardíaca em um determinado tempo. E tem pessoas que não conseguem voltar para uma coerência. Então, se você pegar pessoas que têm um bom treinamento com isso, a gente até vai tentar entrar nisso com vocês, ela sai da coerência, porque é claro que vai sair, ninguém vai ficar o tempo todo ali, porém ela retorna rapidamente para a coerência. Né? 1 a 2 minutos, algumas pessoas. Pessoas que passam o dia inteiro pensando coisas negativas, só né, julgando os outros e sempre reclamando e tudo mais, a coerência está sempre alterada, essa variabilidade da frequência cardíaca está sempre alterada. Então é difícil retomar uma boa coerência, porque a pessoa está sempre emendando um pensamento, uma atitude, né, ruim, uma na outra, e a variabilidade está sempre alterada. Então isso que o Rodolfo falou dos intervalos RR, sempre é variável. E essa variação justamente indica essa boa coerência do nosso coração. Estando em boa coerência, vários processos vão estar positivos, especialmente esse processo biofísico, pessoal. Porque o que eu falei com vocês da biofísica é, o batimento produz uma onda. Essa onda vai avançar pelos vasos sanguíneos antes mesmo da circulação sanguínea. E essa onda, ela chega nas nossas células. Então, o pulsar do seu coração coerente vai avançar em termos de onda por seus vasos sanguíneos, vão chegar nas células, vão chegar lá no cérebro e vão interagir com a frequência cerebral. E isso vai promover uma série de reações físicas, químicas, emocionais de equilíbrio. Então imagine se está incoerente, né? Imagina você agitando ali a piscina levemente, produzindo aquelas ondas harmoniosas. E você, de repente, sacudir a água da piscina. Você vai produzir várias ondas incoerentes, desarmoniosas. Então, a gente está puxando de um lado e de outro, né, para vocês entenderem o mecanismo fisiológico, como ele pode atuar lá no final, na ponta do sistema, né? Além do que tem um componente energético, né, Adolfo? Essa onda produz um campo magnético. E esse campo magnético é 5.000 vezes maior do que o campo magnético produzido pelo cérebro. Então, olha a intensidade, né, dessa onda, dessa frequência, desse campo que o coração produz. E vou dizer para vocês aqui, corroborando o que o Rodolfo falou.
quando esse campo, pessoal, ele é percebido por quem está ao nosso redor. Então, quando você chega para atender o seu paciente, quando você chega para abraçar o seu amigo, o seu vizinho, a sua esposa, o seu filho, você conecta esse seu campo. Se ele está coerente, fantástico. Se ele está incoerente, as pessoas vão perceber. Não tem pessoas que vocês abraçam e você fala, nossa, que abraço legal, né? Ou vocês chegam perto de determinadas pessoas. E ao contrário também. Então, respondendo aqui, Cris, sim, a variabilidade ruim, né? Você manter a sua variabilidade incoerente por muito tempo, sim, pode adoecer. Pode levar ao adoecimento. Falei demais, Rodolfo. Pode falar aí. Não, perfeito. A Dani está colocando aí, a respiração é uma maneira de ajudar na recuperação da coerência. Certeza, Dani. Até adivinhou a brincadeira do final. Adivinhou, né, a brincadeira do final, né, Dani? Mas nós vamos passar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria colocar, vou colocar primeiro em tópicos o que você colocou, Diguinho. Você falou da ressonância que nós temos de frequência. E óbvio que, de acordo com a nossa ressonância cardíaca, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu passo tranquilidade. Então, se você aí, aos fisioterapeutas, aos médicos, aos nutricionistas, se você não está coerente dentro do seu consultório com o que você está fazendo, imagine o que você está passando para o seu cliente, tá? E aí, vamos lá, se você não está incoerente em qualquer nível, profissional, em qualquer nível emocional, relacional, se você não tem essa coerência, você não transmite a coerência, né, da forma real. Perfeito. Então, vamos pensar o seguinte, eu estou vendendo um produto que eu não gosto. Vocês acham que eu vou vender ele? Não vou vender. Porque a minha coerência não está íntegra com aquilo que eu estou fazendo. Isso afeta diretamente a relação cérebro-coração. Né? Eu não estou fazendo aquilo de coração. Eu estou fazendo aquilo simplesmente por fazer. Por isso que a gente sempre coloca, né? Não faça o que você não goste. Se você está ruim e não gosta daquilo, bom, o que eu posso fazer para modificar isso? Né? Aí as pessoas às vezes perguntam, tá, mas Rodolfo, eu não tenho outra coisa para fazer, eu tenho isso agora. Tá, você tem isso agora, mas será que você pode se planejar e se estruturar para amanhã buscar outra coisa? É isso que você vai buscar para fazer uma coerência, né? Pode até ser que naquele momento você precisa passar por aquilo, porque é a partir dali que você vai possibilitar um crescimento, né? Então, primeiro lá o que o Rodrigo falou sobre eletrocardiograma, sobre a vida. A vida está sempre oscilando, o gráfico. A morte está uma linha reta. Então, vamos entender a primeira coisa que eu gosto de falar da vida. Eu tenho que passar por momentos de altos e baixos. Né? Não adianta a gente falar, eu estou sempre em euforia, estou sempre alegre. Gente, também não é bom. Quem assistiu aquele filme, né, Divertidamente, né, aquele filmezinho infantil de criança, mas aquilo é uma lição de vida para nós. Porque ao final de tudo, vou contar o final do filme. Quem salvou todo o filme foi a tristeza. Na verdade, quem reestruturou a condição de evoluir foi a tristeza. Então, entendemos que nós precisamos dessa variação. É necessário eu passar por coisas boas e ter, às vezes, as coisas ruins para enfrentar, para ganhar um ponto a mais. É o que a gente fala. Nós passamos de um nível adaptativo para construir um algo a mais. Então, isso interfere diretamente na nossa coerência. Voltando à questão da nossa ressonância cardíaca. Aqui, quem é músico, quem às vezes toca violão, pode usar aqueles metronom, né? Que é aquele aparelhinho que fica... Não, diapasão. Diapasão. Não, mas diapasão tem um que chama metronom, Diguinho. É o metronom que a gente usa da biorressonância, não é? Mas... Bom, quem toca aí, eu não gente, sei, vamos lá. Tem o nome daquele que usa para afinar o instrumento. Nossa, eu tô com o nome na cabeça, cara. Alguém vai falar aí, eu tenho certeza. Vamos lá, gente. Então ele fica fazendo as suas oscilações. Metrônomo, falei. Obrigado, Aguinaldo. Metrônomo. Então, se você colocar 2 metrônomos, um do lado do outro, e você colocar ele em trabalhos diferentes, eles estão fazendo isso aqui diferentes, com algum tempo eles começam a fazer o mesmo trabalho. Correto? Ou seja, é uma frequência que se dissemina. Tá? Então, isso a gente consegue identificar, ou seja, eles entram em coerência. Tá? Então, imagina o que? O metrônomo, a gente pode usar no nosso corpo. Se nós utilizarmos a nossa frequência, a nossa coerência, nós também transmitimos para os outros, né? Vou pegar um outro ponto que você colocou lá no comecinho, na hora que você começou a falar, Diguinho. As pessoas hoje têm costume de enxergar apenas o que está errado ou o que está ruim. E isso interfere e impacta diretamente em como nós sentimos isso dentro da nossa coerência cardíaca, gente. Você chega na sua casa, a sua casa é bela, você comprou a casa, tá tudo perfeito, ok? A casa é legal, você vive ali com a sua família. Mas você chega, você olha, essa lâmpada está queimada.
Você abre a porta, não, mas essa tinta está descascando. Não, mas esse vidro está sujo. Não, mas essa panela está fora do lugar. Não, mas então, o teto poderia estar diferente. Ou seja, você só consegue ver aquilo que de uma certa forma está ruim. Isso, gente, vai impactar diretamente na nossa coerência cardíaca, que aí vai transformar tudo isso que o Diguinho acabou de colocar para vocês. Vai interferir na ação cerebral, que vai produzir reações biofísicas, bioquímicas, liberações de hormônios, vai trabalhar com todo o seu sistema hormonal, e isso vai interferir diretamente em como o seu organismo vai funcionar, e aí você começa a ficar estressado, impaciente, incoerente com as coisas, você começa a ficar ansioso, você começa a ter alterações alimentares, você começa a ter depressão, você começa a ter desânimo, você começa a ter dores. Então, parem, gente, e comecem a observar o que está de bom. Pô, acorda de manhã e olha, nossa, olha a casa que eu estou, ou olha a clínica que eu tenho, ou olha o parceiro que está ao meu lado. Vejam as qualidades, as coisas boas. É o que tem que ser evidenciado, porque isso vai possibilitar que você gere coerência. Isso possibilita um reequilibrar. Em vez de eu ficar reclamando daquilo que eu acho que está ruim, dentro de diversas outras coisas que estão boas. E aí eu tenho insônia, não durmo. E aí eu tenho dor nas costas, eu tenho dor de cabeça, eu tenho... Então, percebam, gente, que isto interfere nessa condição da nossa variabilidade cardíaca. Então, observamos essa informação para começar a agir de uma forma mais, a palavra, né? Coerente. Né? Uhum. Perfeito. Fala, Coerência. falei demais também, Não, não tô deixando nada para falar, não. Mas quando você falou ali da gente vender, entre aspas, né, uma coisa que a gente faz, né, vender um produto que eu não uso, não tem legitimidade, né, Dolph? A gente tem falado muito sobre isso, né, da legitimidade. Você faz aquilo que você fala, né, você vive isso que você fala, não tem segredo, pessoal. Fulano sabe melhor do que eu fazer. Não tem segredo. Procura viver aquilo que você fala, né? E aí a coisa flui muito facilmente, né? Eu sei que o Rodolfo faz a mesma coisa. Em sala de aula a gente vai lá, como eu e o Rodolfo, a gente costuma falar, a gente vai lá para o nosso momento de folga, porque a gente vai lá para falar de uma coisa que a gente faz o dia inteiro. A gente faz aquilo ali o dia inteiro no nosso consultório, com a nossa família. Então, é fácil da gente falar desse assunto, que é a microfisioterapia e todos os anexos daí esse assunto, porque a gente vive isso o dia inteiro, no consultório e em casa. Então fica fácil. Agora, você imagina eu chegar lá para falar de um negócio, para dar aula, de um negócio que eu não acredito, de um negócio que eu não uso. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou chegar estressado, vou chegar ansioso, suando frio, porque eu tenho que tentar convencer alguém de alguma coisa. E eu não estou ali para isso. Eu estou ali para só conversar, passar aquilo que eu faço diariamente. Eu tive uma experiência uma vez com um aluno que falou que tudo que a gente fala é muita viagem, que ele não acredita em nada. Eu falei, você fica à vontade, você não precisa nem assistir a aula, fica tranquilo, né? Uhum. Pode ficar, até se quiser sair da sala. Não, vou ficar lá atrás, no meu computador, fazendo coisa do meu mestrado. Eu falei, tá bom. Aí o pessoal falou assim, mas você não tá incomodado com ele? Eu falei, não, pessoal, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Eu tô aqui para falar de tudo que eu faço há 13 anos, basicamente, né? Pode ser que alguns achem legal, outros nem tanto, uns vão gostar, outros não, enfim. Mas eu vou falar do que eu faço, e isso é a legitimidade, né, Adolfo? Então, quando você está na sua legitimidade, às vezes o paciente, né, dá até uma risadinha do que você está fazendo. Tem paciente que quando você começa a fazer o atendimento, ele dá umas risadinhas, tipo assim, né, essas esfregadinhas. Enfim, pessoal, não tem problema. Se você está na sua coerência, como o Rodolfo acabou de colocar, está coerente com o seu coração, não faz diferença, né? Não tem uma necessidade da recíproca. Se ela vem, é excelente. Poxa, o reconhecimento, o paciente, o aluno gostou, que fantástico. Agora, se isso não vem, eu também estou tranquilo. Então, quando a gente fala com vocês da coerência, é manter o seu estado de variabilidade o mais estável possível. Agora, vamos lembrar que, como o Rodolfo falou, a montanha-russa. Tem dia que tá ruim, pessoal. Tem dia que a gente está em baixa coerência. Aconteceu algo no dia anterior, naquele momento, enfim. Tem dia que essa variabilidade está muito incoerente. E a gente está meio chateado, meio impaciente, meio desanimado. Quantas vezes já aconteceu aqui entre eu e o Rodolfo? Eu liguei para ele para conversar alguma coisa. Eu falei, estou meio desanimado hoje. Eu já falei com ele, falei, Rodolfo, hoje eu não consegui fazer nada do que a gente programou, porque a gente tem produzido algumas coisas, porque hoje eu não estou legal. E aí às vezes você não produz nada.
Só que esteja em paz com você, que isso é normal, né? Essa oscilação. Olha o momento que nós estamos vivendo agora. Rodolfo falou no filme lá, a tristeza que salvou tudo, né? O momento que a gente está vivendo bem difícil agora está servindo para reconstruir uma série de coisas, pessoal. Para construirmos ou reconstruirmos valores de vida, profissionais, enfim. Então, é necessário, né? Então a gente tem que olhar para essa questão, essa oscilação, ela faz parte. E a história do pêndulo, né, Adolfo, que você colocou, do metrônomo, né? Metrônomo. É uma experiência que um cientista fez com um relógio de pêndulo, e de repente ele viu que os pêndulos batiam na mesma ressonância, na mesma frequência. E era quem puxava isso era o pêndulo maior. Né? O pêndulo maior puxava todos os outros pêndulos do relógio para a mesma frequência. Nós fazemos isso, pessoal, com tudo ao nosso redor. Quando você está no seu consultório, você teoricamente está numa posição hierárquica em cima do paciente, porque ele está ali, né, num acometimento, você está para cuidar dele. Com seus filhos, às vezes com a sua esposa, enfim, nós exercemos às vezes uma posição, a superioridade não seria a palavra boa não, mas uma posição do pêndulo um pouquinho maior, e a nossa frequência impacta em todo mundo que está em volta. Então o dia que às vezes você está mal, às vezes todo mundo na sua casa está meio impaciente, está meio chateado. Se você está assim no seu consultório, às vezes isso vai ressoar no seu paciente. Lembra que isso é captado à distância. Pelo menos 2, 3 metros de distância você capta essa ressonância. Então a gente tem que cuidar desses nossos pensamentos, como o Rodolfo falou. Você vai ficar sempre olhando para o pontinho preto na folha ou você vai olhar para a folha em branco que você tem, né? Eu vou olhar para o vidro que está sujo da minha casa ou vou olhar para a casa que eu tenho? Né? Eu vou olhar para o pneu do carro que furou ou eu vou olhar para o carro que eu tenho? Enfim, né? Então a gente precisa olhar para isso. Quantas pessoas hoje, né, a gente fala, está reclamando um pouquinho desse momento, quantas pessoas hoje estão passando até fome, né, pessoal? Tem gente que está reclamando que não está conseguindo juntar dinheiro, tem outros que não estão conseguindo comer. Então é o momento onde a gente para e faz algumas análises, né? Será que eu vou ficar olhando para o pontinho preto na folha ou eu vou olhar para a folha em branco? E a hora que a gente resolve olhar para a folha em branco, essa coerência começa a mudar. Algumas informações que são legais para a gente olhar e que trazem muita coerência para o nosso coração é o amor, né? Pelas pessoas, pelo nosso trabalho, por tudo que está ao nosso redor, a admiração, o não julgamento e o perdão, né? O perdoar a si próprio, principalmente, né, Dolph? E quando a gente comete algum engano, né, a gente sai da nossa coerência. Para voltar para a coerência, eu preciso perdoar a mim mesmo por ter cometido o erro. Porque se eu não perdoar a mim mesmo, eu nunca vou sair dele. Né? Então eu vou sempre lamentar, se eu tivesse feito algo, né? Tem mulheres que a gente recebe, né, Dolph, que fizeram um aborto muito jovens, né? Eu falo, se você se prender a isso que você fez quando você só tinha esse recurso naquele momento, você não se perdoa. Você fez o que você fez porque era esse o seu recurso, né? Então esse perdão a si próprio também é importante para essa coerência. Eu acho que uma palavra que a gente tem que incluir também, Diguinho, é ser justo consigo mesmo, né? Seja justo com você, ou seja, seja justo e sincero. Faça aquilo que você, de uma certa forma, tenha, que para você é correto, é coerente, com amor, como o Rodrigo colocou, com gratidão, né? Então isso é importante porque gera essa coerência, né? Bom, mas vamos entrar num outro ponto aqui, Diguinho, que eu acho que é importante. Rodolfo, e essa coerência que vocês estão falando, né? Tem como ser medida? Tem, gente, tem como ser medida, tá? Porque, como a gente colocou, é uma relação entre cérebro e coração. Nós já falamos um pouquinho do sistema nervoso autônomo lá atrás, simpático, parasimpático. Eu sei que nem todos compreendem muito bem isso, mas é um sistema autônomo do nosso corpo que tem uma correlação direta entre essas influências cérebro-coração, porque ele está constantemente em balanço. É um sistema que está sempre, quando um está baixo, o outro está alto, e assim por diante. E isso tem como ser medido, como eu coloquei lá no começo da live, o intervalo entre os pulsos RRs, que é essa frequência. Existem alguns instrumentos que fazem isso. Um próprio eletrocardiograma, quando eu estava no mestrado, lá em 2006, a gente fazia isso através de um cálculo matemático, né? Que, se eu não me engano, era análise de Fourier, tá? Que faziam, então, tiravam um eletrocardiograma, calculavam o intervalo entre esses pulsos RR, e ali fazia uma conversão e a gente tinha uma informação. Agora acabei de ler que dei risada, desculpa. Eu tô vendo vocês também. São curva RR. Eu tava tentando segurar aqui pra você não rir. Uhum. Valeu. Mas, obrigado, Ale. Olha só.
Mas voltando, então você pega esse intervalo, você calcula e você tem um valor de quanto que está integrante o seu simpático e o seu parasimpático. E isso, de uma certa forma, impacta no seu funcionamento. Então eu posso utilizar o eletrocardiograma, né? Mas hoje tem vários instrumentos, né? Tem aí um software chamado Nerve Express, que faz esse dado, esse cálculo. E ele é um dado que já fez diversos exames no mundo, né? De pesquisas. E ele traçou roteiros de quando você está em saúde excelente, em saúde meia boca, quando você está em exaustão e quando você está em degeneração. A gente consegue, por esse gráfico, identificar isso. Então, ele pega a variabilidade da frequência cardíaca e nos dá esse dado em relação à saúde. Tem um outro software que chama HRV, que é o que eu trabalho na clínica, né? Que a gente tem, que também ele faz uma análise por frequências, né? Elétrica, ele calcula o pulso. E ele faz uma análise de dado e já sai diretamente o quanto que você está exaurido. Ele te dá a sua idade cronobiológica. Então, você tem 40 anos, mas ele vai falar lá, ó, você está com uma idade de 50 anos. Por você vai contar quanto que deu o teu, não? Não, a meu deu, não, bicho, meu deu 18 anos, velho. Porque o estresse e a alteração dessa coerência cardíaca, ela impacta na sua saúde biológica. Então, isso pode dar esse dado. Ela dá a influência de como seus órgãos, suas vísceras estão funcionando. Se você tem um bom funcionamento do estômago, de intestino, de pulmão, ele te dá todas essas informações, tá, dentro desse dado, computando a coerência cardíaca. Então vocês entendam que a coerência cardíaca ela não é simplesmente uma relação cérebro-coração, né? Não, é uma relação com todo o seu funcionamento. E aí, o que hoje as pesquisas mostram muito e fazem, tem muita pesquisa utilizando a coerência cardíaca, que utiliza o que nós chamamos, né, tem o Cardio Emotion, que faz um biofeedback, né, o Cardio Emotion, tem o Symbioff, que também é um outro que eu tenho na clínica, que você consegue fazer um biofeedback. O que é um biofeedback, para quem não entende? É você estar fazendo um exercício e você tem algo que te dá uma resposta se naquele exercício você está sendo eficiente ou não. Tá? Então a gente tem como verificar isso, né, através desses recursos, desses equipamentos, que fazem essa análise da coerência cardíaca e te dão diversos dados da sua saúde funcional. Né? Então a gente não fica pensando apenas, o cara chega com uma dor no ombro, vai lá e faz uma ressonância e sai lá, bursite, tendinite. Né? Mas isso aqui tem uma inflamação. Tá, mas e a coerência de tudo? Como está todo o funcionamento do corpo? É por isso que a gente sempre bate, né, Diguinho, em olhar para a pessoa como um todo, em uma saúde integral e não em partes. Dar um anti-inflamatório, qualquer um aprende a dar. Em qualquer local você pode aprender a dar um anti-inflamatório. Os antigos usavam arnica, né? Já faziam um cremezinho da arnica lá e passava no ombro. Era um anti-inflamatório. Mas será que eu entender toda essa coerência, no quanto isso impacta a nossa emoção, é importante? Né? Então tem muita coisa que a gente precisa parar para entender e observar, né? Perante a coerência. E o interessante desse equipamento, né, Adolfo, que a variabilidade da frequência cardíaca ela é reconhecida pelo FDA, né? Ela é muito usada em pesquisa. Então, muitas vezes se usa a variabilidade como um marcador em pesquisa. Eu quero identificar qual é a atuação dessa técnica no corpo. Né? Não sei se o teu mestrado você fez com a variabilidade também, não, né? Você usou? Não. A gente só fez numa aula lá de biofísica. Tá. Né? A gente trabalhou uma pesquisa lá dentro. Entendi. Porque você pode usar, vamos aplicar, inclusive o Afonso tem uma pesquisa que ele fez com a micro, usando a variabilidade da frequência cardíaca como marcador. Então, antes e depois, avaliando a variabilidade da frequência cardíaca, né? E posso praticamente falar que todos... Isso eu faço às vezes na clínica, de quem usa o equipamento antes e depois da micro, muda totalmente a coerência. Isso imediatamente após, né? E depois você continua tendo também uma atuação, né? Uma melhora. Sim. Então, ele funciona como um marcador para pesquisa e isso é reconhecido, né, pessoal? Isso é muito interessante, porque o Cardio Emotion que vocês colocaram aqui é um equipamento brasileiro, é um equipamento desenvolvido por um professor brasileiro, é um equipamento relativamente barato, que a gente pode usar, porque o legal desse biofeedback, né, foi o paciente ter o visual ali, ele verificar o quanto aquilo ali modificou. Porque vamos falar assim, pessoal, Rodrigo, como é que eu posso saber que eu estou em alta coerência, ou que eu estou com uma coerência legal? Não é tão simples, né, pessoal? Porque ela é muito ampla. Porém, sabe aquele dia que você acorda, um sábado, vamos pegar um sábado igual ontem, né? Um dia bonito, sol, a sua semana foi boa de atendimentos, deu tudo certo, ou melhor, a maior parte das coisas deram certo. Você acorda naquele sábado, feliz da vida, né? Concorda com uma sensação de que você pode tudo?
Essa é uma sensação de alta coerência, onde você tem assim a sensação de que por mais que eu tenha problemas, eu dou conta de resolvê-los. Então isso é uma forma subjetiva da gente analisar a nossa coerência. Agora, aquele dia que você está achando que nada deu certo, sabe aquele dia, nada está dando certo para mim hoje, né? Derrubei o café no computador, chutei a quina da mesa, fui pegar o carro, ralei na pilastra do estacionamento, cheguei no consultório, tinha um vazamento, e você fala, nada está dando certo hoje. Na verdade, você está numa baixa coerência. Então dá para você verificar isso no dia a dia, mas os equipamentos eles têm um feedback visual. Então o paciente consegue perceber a linha, né, que ele faz o desenho certinho. Então você tem um biofeedback visual. Para as crianças é muito legal. A gente faz com as crianças e tem lá, eu tenho o Symbioligne também do. E aí quanto mais coerente a criança está, mais animais vêm para beber água na poça d'água na floresta. Então a gente incentiva ela, né, a respiração e tal, até ela atingir uma boa coerência. Esses equipamentos são muito interessantes para dar esse retorno. E uma coisa que você falou dele analisar, né, a nossa idade cronológica. Então você pega lá, não vou nem contar quanto que deu a tua não, tá, Deus? Mas tudo bem. Você conecta no aparelho e através da variabilidade da frequência cardíaca, ele nos mostra exatamente ou aproximadamente qual seria realmente a nossa idade real. Tá? Geralmente ela está acima. Por quê, pessoal? Se nós estamos numa baixa coerência, nós falamos no início, a baixa variabilidade da frequência cardíaca indica um estado de adoecimento, né? Nós precisamos dessa variabilidade. Então, quando esse equipamento avalia essa variabilidade, se ela está baixa, significa que você tem uma idade cronológica acima da sua idade, uma idade real acima da sua idade cronológica, porque você está com uma baixa da variabilidade da frequência cardíaca. Então, é muito interessante para usar para avaliação e para um retorno aí do paciente, né? Para você ir acompanhando esse retorno do paciente. E aí a gente fala, né, Adolfo, a variabilidade, a coerência que a gente está falando aqui, essa coerência, vai entrar no fator de coeficiente emocional. Se eu tenho uma boa coerência cardíaca, né, uma boa relação cérebro-coração, uma boa interação, eu tenho um coeficiente emocional melhor. E hoje já várias pesquisas já mostraram que QE, coeficiente emocional, é mais importante do que QI no quesito sucesso na nossa vida, né? Eu posso ter o QI, que é o coeficiente de inteligência, mas eu não tenho o QE, e aí eu não consigo aplicar, eu não consigo usar todo esse coeficiente na minha vida, né? A gente sabe que o QI, e aí as pesquisas já mostraram, tá perguntando qual é o nome do aparelho, é o Cardiomotion, mas tem também o HRV, que é o que o Rodolfo usa, tem o Symbioligne, tem vários equipamentos, mas o Cardiomotion é fácil vocês conseguirem aqui no Brasil. Mas várias pesquisas já mostraram que o coeficiente de inteligência ele não varia muito ao longo da vida, né? Você tem aquele coeficiente, mesmo com os estudos, educação, ele não varia tanto. O coeficiente emocional, sim. Então, qual que é a diferença do que a gente está vivendo atualmente? Se você tem uma boa coerência cardíaca, se você tem um bom coeficiente emocional, você vai passar por tudo que está acontecendo agora, igual todo mundo. Mas você vai lidar diferente com isso. O seu corpo vai lidar diferente com isso. E, consequentemente, provavelmente ele não vai adoecer. Ou se adoecer, é algo muito mais fácil de se trabalhar. Então, manter uma boa coerência e resgatar essa coerência é fundamental, inclusive, para a prevenção de determinados problemas, de determinadas doenças, né? A gente tem, eu não sei se você tem pacientes que falam para você, nossa, como é que você pode estar tão tranquilo diante disso que a gente está vivendo, né? A gente vem aqui no consultório, olha para você, parece uma serenidade em pessoa. Bom, primeiro, não é sempre que está essa serenidade, né? Eu não sou santo, não. Não dá. Para começar, né? Mas a gente busca fazer os nossos exercícios de coerência. Então a gente se mantém numa coerência o máximo possível. Por isso que não nos afeta tanto assim, né? Eu acho que isso é importante dentro dessa condição que a gente está vivendo também. Sim, com certeza, Diguinho. Ali em cima o Gil perguntou se esses aparelhos avaliam e codificam e dão a quantificação, né, de simpático para simpático. Sim, tá, Gil? Eles dão essa quantificação. Tá? Sheila, eu poderia colocar uma coisa para você, independente se você está com Covid ou não, pare para observar o que você pode utilizar de positivo dessa fase, desse momento que você está em casa, isolada. Né? O que você pode buscar para melhorar dentro da sua casa, os relacionamentos e assim por diante. Utilize isso que de uma certa forma é algo que você vai melhorar a sua coerência,
do que ficar pensando que eu não estou podendo ir trabalhar ou que eu não estou podendo ver as pessoas, né? O que você pode utilizar, eu acho que isso é algo importante. Ó, Rodolfo, a Cris tá falando, fala logo como é que a gente faz para melhorar. Segura o bico que a gordura tá fria, Cris, calma aí. A gente já vai falar, vai dar tempo. E aí, gente, é o seguinte, então, existem hoje diversas pesquisas mostrando o quanto que a coerência, de uma certa forma, ela é importante então, nessa ligação com a saúde, como a gente tem colocado, tá? Então, eu posso falar que quem mostrou isso para nós foi um livrinho, né, o Diguinho, que chama Curar a Ansiedade e a Depressão sem psicanálise nem medicamentos. Tá? É de um médico francês chamado David Servan-Schreiber, tá? Esse cara é um cara que desenvolveu um câncer de pâncreas e ele tendo um prognóstico de uma morte logo, curta, né, que já ia chegar, ele não aceitou aqui, ele foi buscar outros conhecimentos, e ele foi um tempo morar no Tibete, com os monges, e lá ele aprendeu muita relação com o toque, com o cérebro emocional e com a coerência cardíaca. Então foi ali que ele começou a estudar muito isso, e ele que colocou para o mundo muito essas informações, né, da coerência ou da variabilidade da frequência cardíaca. Inclusive, ele ficou lá muito tempo meditando. Quem medita aqui, Cris, já estou dando para você, uma meditação bem feita, ela é uma grande arma, tá, para uma melhora da nossa coerência cardíaca, tá? Então, é importante a gente entender que quando você trabalha a coerência, você tem diversos resultados, né, sobre o nosso organismo. Então, até eu poderia citar para vocês algumas pesquisas que até eu coloquei aqui para a gente falar. Por exemplo, hoje o que está em atualidade? TDA, TDAH. Eles fizeram pesquisas em 2010, onde eles observaram que as crianças melhoravam toda a sua aptidão cognitiva, os seus relacionamentos com a melhora das palavras e das informações que eles tinham em aula. Então, simplesmente utilizando exercícios para melhorar a coerência cardíaca. Lembro a vocês, a todos, que como é que chamava aquele nadador lá, o que ganhou tudo? O Phelps, né? Phelps. Uhum. O Phelps, ele teve aquele auge dele gigantesco lá com 18 anos, ganhou um monte de medalha, e depois ele teve uma fase que ele ficou longe, né, dos palcos, das piscinas, porque ele entrou em depressão e tudo mais. Vocês sabem como ele voltou? Realizando biofeedback, trabalhando com a coerência cardíaca. Ele trabalhou com a parte emocional para melhorar a performance física dele. E ele voltou para as Olimpíadas e fez o quê? Bateu recorde novamente de medalhas. Então o cara trabalhou com a coerência cardíaca. E aí, gente, tem N outros dados, tá, colocando de pesquisa aqui em 2005, que tiveram, através de empresas, eles pegaram empresas, os funcionários, e começaram a trabalhar a coerência cardíaca neles. Melhorou a venda, melhorou as negociações, tá? Melhorou o menos níveis exaustivos dos funcionários, tá? Melhorou os níveis de depressão, de insônia, de exaustão física, tudo isso trabalhando simplesmente com a coerência cardíaca. Então imagine o quanto vocês podem trabalhar com isso, buscando essa sensação de bem-estar, tá? Isso é extremamente importante quando você trabalha essa coerência, tá? Alguém ali em cima perguntou se esses aparelhos têm comprovação científica, né, Adolfo? Esse equipamento já há muito tempo que tudo isso tem comprovação científica, inclusive já é reconhecido pelo FDA, tá? Tem um instituto na Califórnia chamado HeartMath, que é matemática do coração, né? Minha esposa vai sacanear a minha pronúncia. Mas desde 91 que eles pesquisam isso e tem comprovação reconhecido pelo FDA, inclusive eles usam para pesquisa, né? Então tem muita coisa bacana em relação a isso. E essa questão a Érica colocou ali em cima, né? Em alta coerência nós temos uma melhor tomada de decisões. Então se a gente está em alta coerência, como você falou do Phelps aí, ele pode fazer vários exercícios lá, musculação, enfim, ele pode treinar dia a dia, 8 horas por dia. Se ele está em baixa coerência, ele não consegue ter um bom aproveitamento desse treinamento que ele está fazendo e nem consegue ter um bom rendimento durante esse treinamento. Então muitas vezes esse fator emocional aí tem que ser trabalhado antes até de determinados treinamentos, né? Muitos jogadores de futebol que não conseguem voltar no mesmo nível, muitos atletas, né, que não voltam no mesmo nível porque passaram muito tempo parados, né, cuidando de lesão. Então, a alta coerência melhora a tomada de decisões, pessoal. Alguns exercícios que eles propõem, você leva aí alguns minutinhos para fazer. Então, antigamente lá em São Paulo, trabalhei lá em São Paulo quando eu trabalhava com o Afonso lá, a gente usava muito esses exercícios. Você pega um executivo que já chega no trabalho, na reunião dele, já pé da vida, né? Pegou 2 horas de trânsito. Você imagina, o cara mora em São Paulo, sai de casa, tem 2 horas e meia de trânsito, chega no trabalho dele, já tá pé da vida, ele já quer mandar todo mundo explodir, né?
E ele faz um exercíciozinho de coerência para retomar a boa coerência. Dá para fazer no trânsito, pessoal. Eu sou um exemplo disso, eu não tenho a menor paciência para o trânsito. Eu tenho que sair de casa de madrugada, quem me conhece sabe, para eu não pegar o trânsito para ir para o trabalho. Porque senão não tem condição. Chego no meu trabalho, já não tem condição. Então você faz um exercício de coerência justamente para retomar esse equilíbrio e você ter uma boa tomada de decisão com o teu paciente, numa reunião, numa conversa, né? Você vai para uma reunião, você vai para uma situação de decisão, essa coerência ajuda. E a meditação, como o Rodolfo falou, a gente brinca, né, Rodolfo, que a variabilidade da frequência cardíaca é uma comprovação científica de que a meditação tem resultado. Funciona. Né? Que ela funciona. Esses equipamentos, eu tive a experiência de usar esses equipamentos durante muito tempo e a gente via a diferença entre alguém que nunca fez a meditação e alguém que fazia meditação há anos. Esse paciente que sempre fez meditação, ele entra em alta coerência em 1 a 2 minutos. Só de começar a respirar, esse paciente entra em coerência. E quem nunca fez meditação, demora ali 8, 10, às vezes 15 minutos com a respiração para tentar entrar em coerência. Então, o que eu falei com vocês é um treinamento. Quanto mais você treinar, mais rápido você volta para sua coerência. Então, de novo, pessoal, ninguém vai aqui falar que vocês não vão sair da coerência. Agora, o que é mais importante é você voltar rapidamente para sua coerência. E se você fizer um bom treinamento, seja a respiração, a meditação, você volta rapidamente. Então, você sai da sua coerência numa discussão e rapidamente você retoma o equilíbrio, toma boas decisões. Né? A Cris estava curiosa aí, a respiração é a forma mais rápida da gente atingir uma alta coerência. E a gente observou isso na prática, inclusive, com os pacientes nossos. E eu vou até puxar outro bife para nós, viu, Diguinho? Antes da gente passar essa angústia que o pessoal tá incoerente já, o pessoal, né, Diguinho? Querendo o que nós vamos passar. Mas já tiramos da coerência, já tiramos da coerência. Só lembrando vocês que microfisioterapia, terapia manual, tá? PNS, diversos recursos terapêuticos que nós, fisioterapeutas, trabalhamos, gente, eles melhoram a coerência cardíaca. Quando nós manipulamos, mobilizamos, relaxamos o corpo da pessoa na microfisioterapia com os bloqueios, com as histórias dos traumas que a gente tem lá para trás, a gente reequilibra a coerência cardíaca. Então, saibam que não é só apenas a respiração é um exercício, tá? Mas automaticamente a gente tem que saber que, na hora que eu trabalho com o meu corpo e conheço a si próprio, ao eu automaticamente melhoro a nossa coerência. É por isso que a gente tem falado tanto, né? O entender a si e a ser para não adoecer, né? Porque ali você tem capacidade de melhorar a coerência de como o seu corpo funciona. E aí, Diguinho, eu deixo também. Você... A acupuntura também. Deixo você fazer aí A Rada colocou ali, se são aqueles... deixa eu até confirmar aqui, Rada. 4 segundos de in, 6 de expiração. A gente não vai colocar esse tempo, tá, pessoal? Por quê? Tem uma variação entre vários autores. E aí vocês têm que entender assim, ó. Por que a inspiração, o puxar o ar, mais rápido do que mais breve do que a expiração, do que o soltar o ar, ou seja, prolongar a expiração. Porque a expiração estimula o parasimpático, tá? Então, se você prolonga o tempo de expiração, né, de soltar o ar, porque o meu X é meio bravo aqui, né, Dor? Prolongar esse tempo de soltar o ar, você estimula mais o parasimpático. Se você está no estado de ansiedade, né, simpaticotonia, se você fizer uma respiração equilibrada, onde a respiração, a inspiração é mais breve do que a expiração, você está estimulando o parasimpático, tá? Então vamos lá, a proposta nossa é o seguinte, pessoal, quem tiver interessado, acho que a Cris vai querer, né, Cris, e outros mais, se quiserem aí fechar os olhos e acompanhar aqui, a gente vai passar um exercício simples para vocês, vocês podem fazer agora, acompanhar junto com a gente, ou podem fazer depois se quiserem, tá? Então quem quiser aí fechar os olhos, podem fechar os olhos. A primeira coisa é essa respiração. Puxa o ar, soltando mais prolongado, né? Então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca aí prolongado. Sempre a expiração mais longa que a inspiração. E aí depois que você sincronizar bem essa respiração, e aí para algumas pessoas é mais fácil, para outras demora um pouquinho essa sincronização. A hora que você estiver bem sincronizado aí, soltando bem o ar, bem prolongado, eu quero que vocês mentalizem um momento desagradável, uma situação ruim. E aí a sugestão é que seja esse momento nosso atual de pandemia, de todo mundo preso em casa, enfim. Tragam esse momento difícil para agora, tragam essa imagem desse momento, ou às vezes o que esse momento te trouxe de difícil aí na sua vida, né? Traz essa imagem difícil
E aí vocês vão paralisar essa imagem. Então pega, depois da respiração sincronizada, paralisa essa imagem negativa, essa imagem difícil, congelando literalmente essa imagem, né? E aí você vai agora concentrar a sua atenção no seu coração. Uma intenção, né? A sua intenção no seu coração. Procura pensar na respiração, continua com a respiração e concentra a sua intenção no seu coração. Concentra na área física, inclusive, do seu coração, tá, pessoal? E junto com isso, vocês vão trazer uma mentalização positiva, um evento positivo. Pensem numa pessoa, pensem num lugar, pensem numa situação que vocês já viveram, bem agradável, né? Um momento que você estava com um filho, uma viagem. Pensem em algo bem positivo. Tragam essa informação positiva. Isso vai trazer vocês para uma melhor coerência, né? A imagem está lá congelada, a imagem ruim está congelada. E a hora que você trouxe essa imagem positiva, trouxe essa coerência, melhorou sua coerência, sua concentração no seu coração, eu quero que vocês perguntem ao coração, onde está a concentração de vocês, a intenção de vocês, perguntem ao seu coração qual seria a melhor solução para essa situação que você congelou lá em cima. E aí o último passo é você escutar essa resposta. É você escutar a resposta do seu coração. Claro que aqui a gente falou bem rapidinho, né, pessoal, por causa do tempo, mas são esses passos que vocês vão seguir. A respiração equilibrada, priorizando a expiração, depois concentrar, ou melhor, buscar uma imagem, uma situação negativa que vocês estão vivendo, depois concentra no seu coração, traz uma imagem positiva, um lugar, um evento, uma situação, perguntem ao seu coração qual seria a melhor solução para aquela situação negativa, e por último, escuta essa resposta. Então esse passo a passo leva vocês a se concentrar e a dar atenção ao seu coração, que normalmente a gente não faz, né, pessoal? Eu costumo dizer assim, né, Adolfo? A primeira resposta que vem para uma decisão é a resposta do coração. Só que a hora que a gente para fazer as ponderações, a gente sai do coração e vai para a razão, vai para o cérebro. E se a gente lembrar da relação que o Rodolfo falou no início, que é 80% coração-cérebro e 20% cérebro-coração, a gente tem que usar os 80%, que é o nosso coração. O que eu poderia até sugerir, gente, que vocês fizessem isso, façam Vamos fazer assim, a semana que vem nós vamos ter outra live, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, né? Eu pediria para que vocês fizessem esse exercício durante a semana. Todo dia de manhã, acorde 10 minutos mais cedo do que você está acostumado a acordar, sente na sua cama e pare naquele momento, respire, então puxe o ar, solte o ar mais pausadamente por um longo período, né, maior do que o puxar do ar. Imagine naquele dia, se você tem algum compromisso, que às vezes pode ser mais difícil, que está te incomodando, pense naquele momento, paralise aquela informação, volte para o seu coração com essa respiração, tá? E faça um exercício de buscar algo positivo da sua vida, do que você viveu, nos seus relacionamentos, da sua família, né? Qualquer coisa que te traga uma sensação de algo bom. E depois desses 3, 4 minutos que você fez isso, pare para, de uma certa forma, sentir qual é a resposta do que você vai fazer.